Olá, estamos de volta com o Senado Agora. O Senado acaba de enviar à Câmara dos Deputados um projeto que foi discutido na Casa durante quase 2 anos. A matéria é uma tentativa de acabar com uma distorção na cobrança de tributos das microempresas, o caso em que as pequenas recolhem tanto imposto quanto as grandes. São 9.700.000 pequenas e microempresas no Brasil. Elas recebem benefícios que as médias e grandes não têm, pagam impostos com alíquotas mais baixas e podem optar por um sistema único de recolhimento, o Simples Nacional. Tudo isso para estimular a economia e gerar empregos. Essas empresas, elas tiveram um saldo positivo de emprego nos últimos 4 anos de 3.700.000 empregos, enquanto que as empresas fora do Simples tiveram um saldo negativo de quase 500.000 empregos nesse período. Se de um lado as micro e pequenas empresas ganham com o Simples Nacional, de outro perdem com a substituição tributária. Funciona assim: alguns impostos são cobrados várias vezes ao longo da cadeia produtiva. Uma fábrica de remédios, por exemplo, tem que pagar o ICMS ao governo estadual. A distribuidora e a farmácia lá na ponta também. A substituição serve para facilitar o recolhimento do tributo. Quando compra um remédio direto na fábrica, o dono da farmácia está pagando o ICMS de toda a cadeia produtiva e o valor do imposto vai ser embutido no preço final. Isso funciona bem para uma grande empresa. O problema é quando os pequenos têm que comprar produtos no regime de substituição tributária. Alguns estados cobram alíquotas de ICMS que podem chegar a 29%. Isso reduz a margem de lucro e pode até quebrar os microempresários. Milhares de pequenas e microempresas estão fechando e causando um desemprego brutal em função desse mecanismo arrecadador, que não é um mecanismo razoável. O projeto aprovado pelo Senado limita o valor do ICMS para as micro e pequenas empresas atingidas pela substituição tributária. Elas pagariam apenas 3,95%, a alíquota máxima prevista na lei do Simples Nacional. Quando você estabelece um percentual máximo de incidência, a tendência é você dar à micro e pequena empresa uma maior competitividade e vai gerar um volume muito maior de receita, porque ela terá como destinar recursos para outros campos dentro do seu próprio estabelecimento. O projeto resolve outro problema da substituição tributária. Para cobrar o imposto de uma só vez, os governos estaduais fazem uma estimativa do preço final do produto. Só que, em alguns casos, a venda é feita por um valor mais baixo e os pequenos empresários, que pagam imposto sobre um valor maior, ficam no prejuízo. O texto que vai para a Câmara dos Deputados prevê a restituição automática dessa diferença. Isso vai gerar emprego e renda, e isso também vai baixar o preço para o contribuinte final, para o consumidor final de muitos produtos. Mas os governos estaduais estão preocupados. O Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne todos os secretários de Fazenda do país, divulgou nota técnica sobre o projeto. Sem mencionar números, o Confaz afirma que a mudança tem forte impacto na arrecadação e que vai ser difícil fiscalizar. Alguns senadores têm o mesmo receio. O regime de substituição tributária é um instrumento importante no combate à sonegação fiscal e, consequentemente, na formulação do sistema tributário mais eficiente e justo, e que essa medida coloca em risco a aplicabilidade do regime. O autor do projeto discorda. As pequenas empresas capitalizadas gastam esses recursos no mercado formal, garantindo empregos e salários que alimentam o círculo virtuoso do desenvolvimento. O que realmente derruba a arrecadação é a substituição tributária em cima de uma empresa que não tem condição de pagar esse tributo. Além dessa mudança tributária para as microempresas, durante a semana o plenário também tratou da reforma política e de um projeto sobre as torres de telefonia celular. Nas comissões,
debates, ministros e o marco legal da biodiversidade. Veja o que foi destaque. O plenário aprovou a proposta de emenda à Constituição que acaba com as coligações partidárias nas eleições proporcionais, aquelas que elegem vereadores e deputados. O texto segue agora para a Câmara. Estaremos fortalecendo as legendas partidárias. Um partido que se propõe ser forte ideologicamente, tem programa e quer se afirmar, obviamente que ele, para cada eleição, montará a sua chapa de candidatos. Também foi aprovada em plenário a lei que obriga o compartilhamento da infraestrutura de telefonia celular, para que as antenas sejam usadas pelo maior número possível de operadoras. O texto espera agora a sanção da presidente Dilma Rousseff. Não é encher o país de torres, mas é a gente criar as condições para expandir a infraestrutura, levar a banda larga e, consequentemente, levar serviço. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o projeto que obriga as empresas de telefonia e de televisão por assinatura a avisar os consumidores, com 30 dias de antecedência, do fim da concessão de descontos. Se não houver recurso para a votação em plenário, o projeto segue para o exame pelos deputados. Os presidentes do Senado e da Câmara criaram uma comissão para tornar mais ágil a tramitação de propostas no Congresso. E já elegeram uma prioridade. E nós vamos começar pela regulamentação da troca do indexador da dívida pública de estados e municípios. 3 comissões aprovaram o texto do novo Marco Legal da Biodiversidade: Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Assuntos Econômicos. O projeto regula a pesquisa e a exploração comercial do patrimônio genético brasileiro. O Brasil tem uma boa lei de acesso à biodiversidade, vai permitir que a gente tenha uma economia nova, inovadora. O Brasil não usa a sua biodiversidade para nada, isso é terrível. Porque é uma riqueza enorme que a população que vive e tem conhecimento dela não se beneficia e o Brasil não tem atividades importantes ligadas ao uso do patrimônio genético e da biodiversidade. O presidente do Banco Central falou aos senadores sobre o pacote de ajuste fiscal do governo. O Banco Central não mudou. O que mudaram foram as circunstâncias, entre setembro e outubro. O ministro das Relações Exteriores também esteve no Senado. Um dos assuntos foi a crise venezuelana. Passei a participar da comissão de chanceleres da Unasul, que são 3 chanceleres, Brasil, Colômbia e Equador, que foi criada, que recebeu um mandato dos presidentes da Unasul para promover, a pedido da Venezuela, um diálogo entre o governo e a oposição. O senador Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, foi escolhido presidente da Comissão Senado do Futuro. O objetivo dessa comissão é exatamente estar discutindo temas relevantes que possam influenciar a vida do brasileiro no futuro, influenciar o país em decisões em temas macro, como a questão do Pacto Federativo, a questão também do planejamento do país. Já o senador Fernando Bezerra, do PSB pernambucano, vai presidir a Comissão Mista de Mudanças Climáticas. A crise hídrica será um dos principais temas a serem discutidos. Tem um Plano Nacional de Recursos Hídricos que está em elaboração, que está em construção pelo governo federal. Esse pode ser um instrumento que a gente possa dar luz para se materializar como instrumento de planejamento e de ação para vencer esse desafio. E a pauta para a semana que vem já começa a ser definida. O Marco Legal da Biodiversidade e 2 propostas do interesse de estados e municípios devem ser votados pelo plenário. O Senado deve votar o projeto que obriga o governo a recalcular a dívida dos estados e municípios. Se aprovada, a nova regra poderá causar queda de 3 bilhões de reais na arrecadação federal, somente em 2015. Antes da votação, o ministro da Fazenda deve vir à Comissão de Assuntos Econômicos para tentar alterar a proposta. Ele vai participar de uma audiência pública. Na pauta, outro projeto em urgência, o que permite aos estados e ao Distrito Federal a legalização de incentivos fiscais relacionados ao ICMS e questionados em ações no Supremo Tribunal Federal. Os senadores também devem votar o projeto sobre o novo Marco Legal da Biodiversidade, que envolve interesses da indústria farmacêutica, do agronegócio, de pesquisadores, dos povos indígenas e de comunidades quilombolas. Depois de passar por 4 comissões aqui no Senado, os parlamentares já sabem os pontos onde não há consenso.
A matéria está em regime de urgência e tranca a pauta do plenário a partir do dia 10 de abril. Por isso, o último parecer da Comissão de Constituição e Justiça deve ser oferecido em plenário. O projeto teve uma tramitação peculiar, que foi a tramitação simultânea em todas as comissões, e dessas tivemos pareceres que naturalmente são divergentes, já que foram feitos de forma simultânea, e chegarão todos a plenário, onde teremos o último parecer da CCJ, será um relator designado em plenário. A partir daí, nós vamos filtrar aquilo que os dispositivos e emendas que têm parecer favorável de todas as comissões, aquelas que têm parecer contrário de todas as comissões, e em seguida vamos deliberar um a um aquilo que for divergente. As 3 propostas tramitam em regime de urgência. Na pauta do plenário, ainda estão projetos sobre a reforma eleitoral. 2 tratam do financiamento de campanha e 1 obriga candidatos e partidos a divulgarem os gastos na internet. Economia, açúcar e discriminação. Temas de discursos no plenário do Senado nesta sexta-feira. Paulo Paim defendeu a importância do Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação, criado pela ONU e celebrado no dia 21 de março. Segundo o senador, ainda hoje existem formas de discriminação baseadas na idade, cor da pele, etnia e origem das pessoas. Para termos uma ideia desta grave situação internacional, entre 1975 e 1997, o número de refugiados no mundo cresceu 10 vezes, passando de 2,4 milhões para 22 milhões. Nos dias atuais, de todos os refugiados no Brasil, 80% fugiram dos preconceitos, da discriminação. Isso sem contar os refugiados negros e brancos de outras nacionalidades, onde existem populações que são também discriminadas. José Medeiros falou sobre os perigos para a saúde do excesso de açúcar nos alimentos industrializados. Ele citou um projeto apresentado por ele que alerta a população sobre o problema. Apresentei projeto de lei no sentido de determinar que as embalagens de bebidas açucaradas contenham, além dos quantitativos já existentes, advertências sobre os malefícios trazidos pelo consumo abusivo desses produtos. Sigo assim recomendação da própria Organização Mundial de Saúde, que sugere que o combate ao uso excessivo do produto seja conduzido por restrições à publicidade para crianças, elevações de impostos sobre produtos com altos valores de açúcar e reforço das leis sobre a etiquetagem de produtos. Cássio Cunha Lima mostrou preocupação com a política econômica do governo e com uma possível recessão no país. A projeção do próprio Banco Central é que neste ano 2015 nós teremos um quadro recessivo, nós teremos uma diminuição do nosso produto interno bruto, da soma das riquezas do país, com inflação já chegando a 8% e a inflação para os mais pobres já atingiu a casa dos 2 dígitos, maior taxa de desemprego dos últimos 10 anos, redução da renda em 10%, ou seja, nós estamos vivendo uma situação em que as pessoas estão empobrecidas. O Senado Federal vai ficar no escuro das 8h30 às 9h30 da noite deste sábado. A Casa participa da Hora do Planeta, um movimento mundial que propõe a reflexão e mudança no uso dos recursos naturais. Quase 1 bilhão de pessoas espalhadas por 170 países devem participar do evento A Hora do Planeta, um ato simbólico proposto pela ONG WWF, visando chamar a atenção de pessoas, governos e instituições para o problema do aquecimento global. Durante 1 hora, as luzes de casas e edifícios públicos e particulares devem ficar apagadas. O Senado participa pela 7ª vez do evento. O Senado agora volta a qualquer momento com outras notícias. Bom fim de semana.